bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje nós vamos falar sobre um tema diferente, um pouco pesado para alguns, que é suicídio, prevenção e intervenção. Bom, tratar sobre esse tema de hoje, como eu disse, nunca é fácil. Primeiro porque ele carrega muitos conteúdos pesados e de sofrimento intenso. E segundo, porque é um grande tabu na nossa sociedade. Existe uma crença que é melhor não falar sobre suicídio, que se o assunto não surge, não vamos tocar nele, ou se surge, é melhor mudar o rumo da conversa. Mas quando esse tipo de conversa se torna algo proibido, traz uma consequência que é a impossibilidade de debater, de tirar dúvidas e fazer circular aquilo que aflige. Então, não falar prende, isola, intensifica o sofrimento e distancia o indivíduo da possibilidade de melhora. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Essa é a realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Então, seguindo na linha desse objetivo, objetivo de prevenir e reduzir esses números, surgiu a campanha Setembro Amarelo, que vem crescendo e hoje vem atingindo todo o país. E para falar sobre isso que hoje a gente vai tratar, nós temos um convidado muito especial, muito querido, que é o Marcos Camarote Júnior, psicólogo, que atua na área clínica e também em um presídio no sul de Minas. Ele foi coordenador da Casa Lar da Juventude, que realiza atendimentos a jovens em situação de risco social. E hoje ele está aqui para bater um papo com a gente sobre esse tema tão importante de ser falado. Que responsabilidade. Vamos lá? Marcos, seja bem-vindo. Olá, Mariana. É um prazer ter você por aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar falando de um assunto tão delicado, mas preciso. Com certeza, né, Marcos? Bom, eu já te apresentei brevemente aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da sua atuação, bem rapidinho, só para a gente começar esse nosso papo e o pessoal que está escutando a gente conseguir saber um pouquinho mais quem é você. Certinho, bom, eu sou Marcos, conforme dito, eu tenho 29 anos, eu sou formado na Unifenas de Varginha, atuo na área clínica, sou servidor público do Sistema Prisional de Minas Gerais, trabalho no presídio de Varginha, como psicólogo também, tive uma passagem pela Casa Lar do município também de Varginha, na qual eu pude ver ali dois mundos, o mundo da criança e do adolescente e o mundo adulto, e como isso se interrelaciona, como é que a educação preventiva, as bases familiares, a educação didática faz com que esses mesmos jovens não adentrem ao sistema prisional posteriormente na vida. São dois mundos muito delicados, que precisam ser mais abrangentes para que toda a sociedade olhe para eles, e tem eu no meio disso tudo, com muito trabalho, ampliando a minha visão de mundo, de quem eu sou, de qual é a minha responsabilidade como pessoa, minha responsabilidade na comunidade, com a sociedade na qual eu vivo e o que a gente pode fazer por todas essas pessoas, porque o que a gente acaba fazendo ao próximo é para nós também, todos nós nos transformamos. E sigo aí no trabalho clínico, também no sistema prisional, sempre tentando aprender e falando de coisas que
são consideradas tabus, mas de uma urgência impressionante nas quais precisam serem ditas. Então, Marcos, conta pra gente um pouquinho. Você falou algumas coisas, mas conta pra gente um pouquinho sobre a sua experiência com esse assunto que nós vamos conversar hoje, que é o suicídio, a prevenção e intervenção. Conta pra gente um pouquinho, brevemente. Sim, na clínica vejo de todas as idades, todas as faixas etárias, pessoas que nos chegam relatando suas dores e às vezes a moral é tão dolorida que chega no corpo, né, com automutilações, coisas internas se apresentam no mundo externo na tentativa ilusória de retirar essa dor dentro de si. Então pessoas chegam com marcas, com alguns objetos, né? No sistema prisional temos algumas tentativas, elas estão sim sendo cada vez mais olhadas, mas de uma precisão tão importante quanto fora da sociedade, né? Fiz um curso de abordagem técnicas a qualquer tentativa de suicídio na sociedade, né? Mostrou o aumento gradativo, rápido, que vem crescendo no mundo, né? É uma espiral que cada vez mais cresce e a gente precisa olhar para isso, pois todos estão sujeitos, até aqueles que estão dentro da nossa própria casa, infelizmente. A gente acha que isso está longe da gente, mas não está. Né? No trabalho clínico, no sistema prisional, no que pude aprender com esse curso, conhecer melhor qualquer causa, nos educarmos para poder educar e tentarmos diminuir esse crescimento exponencial, muito maior do que nós pensamos, porque muitas coisas são subnotificadas, muitas coisas tristes, como um afogamento, nós não sabemos a intenção interior, e isso aumenta ainda mais os dados estatísticos. Precisamos entender que cada vida é importante, valorizar essa vida é importante. Em todos os lugares que nós vamos, podemos encontrar esse fatídico fim, né, entre aspas, mas precisamos olhar para isso atentamente. Em todos os lugares que eu piso, posso encontrar pessoas que pensam, planejam, já tentaram, né? O número é muito maior do que a gente pensa, porque numa sala com 10 pessoas, a gente tem certos dados, mas 3, 4 já passaram isso pela mente, né? E isso é muito danoso, né? Se a gente abranger isso para o Brasil, imagina quantas das pessoas não estão nesse momento arquitetando como atirar essa dor, a dor do ego, né? Então, todo lugar que eu vou, temos que ter esse olhar de valor à vida. E quando a gente fala isso, né? Você fala desse tema ser tocado em vários lugares que você vai. Quando ali de trás, na introdução, alguns números, isso pode ficar um pouco distante, mas se a gente for pensar na nossa vida, na vida pessoal, a gente aqui, né, nós 3 somos psicólogos na vida profissional, mas quem tá escutando às vezes na vida pessoal, todo mundo provavelmente conhece um caso de alguém que ou realizou, né, essa tentativa, realizou a tentativa de autoextermínio, executou mesmo, ou já pensou, já passou por esse sofrimento. E eu fico pensando, né, se isso é tão frequente, por que a gente não fala mais sobre isso? Sim. Né? A gente finge que não acontece. Vamos botar um pano em cima e fingir que não tem nada acontecendo. Então, na verdade, essa conversa de hoje é pra gente começar a pensar um pouco mais sobre esse assunto, pelo menos por aqui, nessa via que a gente tem de comunicação com as pessoas. Né, Lid? Sim. Marcos, como que a gente identifica uma pessoa com propensão a cometer suicídio? Bom, a identificação ela pode começar antes mesmo de qualquer ato manifesto. Nós temos frases de alertas que na sociedade um pouco maldosa, vamos assim dizer, não sei se maldosa é a palavra, mas um pouco rígida, né? Soa como um vitimismo, um desculpismo. É um modo de não se implicar, né, Max? Sim, é um modo de não implicação. De não se responsabilizar por produzir isso, né? Sim, e nós temos que ficar atentos a qualquer frase de alerta. Hoje nós temos as postagens nas redes sociais, qual elas forem, né? Facebook, WhatsApp, temos o Instagram,
né? Qualquer imagem, qualquer texto, qualquer frase, né, que apresente uma irrupção brusca do humor da pessoa ou de qualquer outro transtorno, a gente precisa ficar atento, né? Aquele que fala muito em cobranças do mundo exterior, aquele que está sentindo um remorso muito grande, aquele que passou por uma humilhação repentina e que deixa marcas no nosso psiquismo, pessoas que acham substitutos ilusórios para dirimir qualquer pressão profissional, familiar, grupal. Tudo isso é um indicativo, né? Aqueles que vêm perdendo o amor, né? O sentido da existência, o endereço espiritual da vida, é um caminho para poder prevenir, né? A gente vem perceber uma unilateralização que vai matando todos os outros sentidos, né? Vai matando as soluções da vida, né? Porque a vida é desafio e solução, ela nos pede coragem, né? Nós precisamos então ouvir uma ambivalência, né? Daquele que se planeja matar-se, né? Aquele que quer morrer, quer viver, porque a gente não vive sem o nosso contraditório, a gente não vive sem o nosso oposto, né? A gente precisa lembrar que a nossa natureza do nosso psiquismo, do nosso inconsciente é paradoxal e a própria propensão já é um pedido de ajuda. Nós temos também que ficar muito atento às questões midiáticas, nas quais pode ser indiretamente identifica, demonstra, mostra as facilidades ilusórias de querer tirar a sua própria vida, né? E outras que são até nas séries, nos filmes, parece ser uma coisa muito romântica, eleva isso num potencial da qual na dor, na pele, isso é muito diferente, né, Mariana, Ligiane? E olha, você percebe durante essa sua experiência, durante esses cursos que você fez, se existe um público que seja mais frequente nesses dados, faixa etária, gênero, assim, a quem atinge mais? Quem, na verdade, assim, quem são essas pessoas que estão lá nesses números, né? Porque a gente não quer falar de número, aqui a gente quer falar de pessoas. Sim, dar nome a número muda tudo, né? E mais do que dados, sabe, Mariana, Lidiane, para que seja algo impactante, a gente precisa estender, né, essa faixa. Muito se fala dos 15 aos 24, dos 10 aos 19, né, dos 24 aos 29 anos. Se a gente colocar, né, uma faixa extensa dos 10 aos 29 anos como alto risco, porque os dados nos apresentam, a televisão nos apresenta, a gente andar na rua, talvez deparamos com isso, fique mais impactante possível, né? E esse é o alto risco de 10 anos, nós estamos falando de 10 anos de crianças, né? Até 29 anos, né? Que é na faixa que me encontro, então pode ter alguém ali da minha idade com as mesmas dúvidas que eu, que infelizmente chegou a um outro ponto da vida, né? Nós temos aí hoje o público masculino que se matam mais, né? Mas, e isso não é muito falado, as mulheres tentam mais, né? Em última análise, em suma, é uma pandemia silenciosa que atinge a todos. Não há discrição, não há mais ou menos, é a tudo, é a todos, é silencioso e extremamente necessário. Estaremos vigilantes para qualquer ato que seja um pouco impulsivo de todas as idades possíveis. Que importante essa sua colocação, né? Essa associação que você fez como sendo uma pandemia silenciosa. Porque hoje, né, atualmente, a gente continua vivendo nesse contexto de pandemia do Covid-19 e por mais que algumas pessoas estejam negligenciando a gravidade disso, todo mundo sabe do que está acontecendo, todo mundo está falando. E aí quando a gente fala de suicídio, é silencioso, não só porque às vezes acontece dentro das casas, isso não chega, mas porque isso é calado, isso é abafado. Sim, isso é abafado porque demonstra talvez que isso pode acontecer com pessoas muito próximas, né? E na sociedade que precisa ser de ferro, né? Isso demonstra um limite, uma fraqueza, mas não é nada disso, por isso precisamos falar, né?
mas tem isso ainda na sociedade vigente, é uma pandemia que se apresenta para nós, mas tantas outras silenciosas que vão diminuindo a vida de cada pessoa e talvez seja de alguém que um dia foi muito caro para nós, né? Aproveitando essa questão da pandemia, houve um aumento do número de suicídios na pandemia, durante esse período de pandemia? Você tem esse dado, você sabe nos falar a respeito disso? Sim, né? A resposta imediata é sim, infelizmente, né? Busquei alguns dados para falar nesse podcast. Existe já alguns estudos, mas se você colocar em Google, não é uma coisa simples, talvez, hoje em dia. Não tem um site nas primeiras páginas que já não demonstram esse aumento das taxas, né? E a gente pode pensar, né, que aumentar os casos de violência doméstica, o consumo de álcool, o desemprego, entre tantas outras coisas, isso levou um impulso desenfreado, ilusório, na minha visão, de tentar tirar a própria vida, né? A gente teve, nos primeiros meses, né, a gente já está aí em 5 meses, um estigma, né, do Covid-19, que eu peguei isso e eu não vou sair dessa, né? Nós não tínhamos tantas informações, houve até uma questão política, uma desinformação, ficou até muito patológico, porque muitos quiseram dar opiniões não embasadas, né, na medicina, e 5 meses atrás o desespero pode ter sido muito, muito grande, né? A pandemia veio mudar o ensino, isso impacta o futuro da educação didática, por exemplo, e isso afeta crianças, adolescentes, né? Imagina naquela faixa de 17 anos ali, de uma escolha de carreira, né? Essa situação atual sim desencadeou sofrimentos muito grandes, mas fico aqui, né, questionando, será que desencadeou mesmo? Ou será que abriu uma cortina? Será que, né, dissipou um véu daquilo que já existia, né? Acho que a pandemia também nos trouxe de volta ao lar, né? Talvez nós estávamos nos esquecendo disso. E isso tem muita ligação com as ideações suicidas, né? Esquecer das nossas raízes, das nossas origens, das nossas famílias, de quem mora com a gente, né? Foi nos obrigado a voltar ao lar, mas talvez a gente precisava, sim, voltar ao lar. E o que a gente observa, né, Marcos e Lide, é que muitas vezes a pessoa que se encontra nesse tipo de situação, ela tem que tomar algumas decisões importantes. E nem sempre ela tá se sentindo fortalecida para lidar com essas decisões, para tomar essas decisões, né? Então, assim, como que é possível, ao seu ver, Marcos, oferecer um auxílio, ajudar essas pessoas que estão aí tão fragilizadas? Sim, acho que o começo, qualquer questão é primordial, é a nossa escuta, né? Porque falar alivia uma certa tensão, né? A gente precisa pegar um controle e aumentar o volume da voz daquele que planeja, aquele que pensa e aquele que tenta se matar, né? A gente tem que nos aproximar, né, como ser humano mesmo, né, respeitando o espaço do outro, né? A gente precisa estar preparado para ouvir sem julgamentos, sem críticas, né? E segurar aquele ímpeto de dar algum conselho, sabe? Nós precisamos doar talvez aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Porque a doação do seu tempo talvez seja o segundo e aquela pessoa sentiu paz pela primeira vez na vida, né? Parece tão distante, mas é assim mesmo, né? Quem sabe assim o copo não vai transbordar, a paciência não acabe, o desespero não se aposse, né? Para que a gente nunca leia uma carta de despedida de um familiar, por exemplo, né? Acho que amar é indispensável, né? Senão a gente sempre vai apagar fogo com petróleo, né? E não é isso como missão nossa, como seres humanos, né? A gente tem hoje, eu quero aproveitar aqui a oportunidade e esse momento, né? Nós temos há muitos anos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele é 24 horas, ele é online, ele é por telefone, ele é por chat, né? O número é 188. Temos voluntários extremamente humanos, né, que vão escutar, né? Se estiver passando pela cabeça, porventura, de alguém que está nos escutando, dê uma chance, eles são sensacionais.
Importante isso que você colocou da escuta, né? Porque nós, enquanto psicólogos, somos capacitados para isso, né? Estamos ali capacitados para acolher esse sofrimento. Mas nem sempre a pessoa que está com esse sofrimento em mãos, vamos dizer assim, ela tem acesso a esse profissional. E como a família pode ajudar, né? Como os amigos podem ajudar, pessoas que já estão identificando aquelas falas que você colocou no início, como que a família pode dar um amparo? Já que a gente falou de pandemia e falou de voltar para casa e falou de família, e aí? Sim. O que você acha? É uma pergunta que mexe com todo mundo. Eu acho que conversar entre si, nos conhecer, né? Será que a gente conhece nossos pais, ou os nossos filhos, ou os nossos irmãos? O quanto é que a gente conhece, né? Porque a gente acha que a gente conhece, mas quando a gente é jogado, porventura, na mesma sala na qual cada um tinha sua televisão e agora a gente está vendo a mesma, no mesmo ambiente, a gente passa a se questionar, será que eu conheço? Né? Dá uma chance, conversar entre si, se aproximar lentamente do mundo interno do outro, porque do outro a gente nada sabe. A gente tem uma pequena ilusão egóica de saber tudo do outro, mas as nossas fantasias, o nosso mundo íntimo, né, precisa ser mais conhecido e até mesmo na família isso se perde. Acho que a família, né, como família, como estrutura, como uma constelação familiar, precisa se aproximar, fazer perguntas, escutar o que é dito das nossas crianças e ainda mais o que não é dito, o que não é falado contém uma história inconsciente que urge para ser escutada. Talvez nesse momento pandêmico, né, de volta ao lar, a gente precise escutar aquilo que antes a gente chegava em casa pela correria do tempo e a gente não dava atenção suficiente para isso, né? Escutar as nossas crianças é garantir um futuro com todos ali presentes, né? Escutar todos, na verdade. Acho que o diálogo, a escuta, o não julgamento, né? A diminuição de, por exemplo, a bebida alcoólica, igual vocês falaram no começo desse podcast, é preciso. É imediato a necessidade de pararmos de cultuar certas coisas externas e escutar as coisas internas. Isso é interessante porque se a gente olhar para cada uma das fases da vida, embora a gente fala muito dos jovens, né, a maior propensão é dos jovens, talvez devido à impulsividade, porque o jovem é isso, traz muito dessa questão da impulsividade, às vezes está uma bagunça interna, não sabe muito bem a quem recorrer, ao que falar, e se entrega para aquela impulsividade. Mas a gente tem as crianças que não têm o discernimento e entra nessas brincadeiras que a internet às vezes vai divulgando de pessoas maldosas, porque isso é maldade, começar com essas brincadeiras que incentivam ao cometer um suicídio. E tem a questão também dos idosos, né? Que já está naquela fase, que já está tendo que lidar, como se sentisse, já estou de encontro mais próximo da morte, e às vezes por ficar sozinho, por não ter esse acompanhamento, esse diálogo, também existe essa propensão. Então, cada uma das fases precisam ser cuidadas. Sim, extremamente belo esse seu relato, porque nós precisamos ressignificar todas as etapas da nossa vida, né? Desde a infância até uma idade que parece nos aproximar dessa morte, né? A gente ressignifica a finitude ou a infinitude da vida perante algumas religiões e a gente vem caminhando, né? Em todas as idades, nós temos crianças hoje, né, que veem série da Netflix, por exemplo, ou que tem acesso à baleia azul do WhatsApp, ou Homem Pateta, ou aquilo que vai vir, né, porque a gente precisa diminuir nessa maldade, né? O que é brincadeira hoje pode ser muito sério dentro de uma família. Os adolescentes que têm aquela necessidade de um pertencimento grupal, eles podem fazer coisas no ímpeto, né, para se sentirem amados, né? Na fase adulta, quem de nós não passamos por algumas pressões, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa família, né? A idade, né, acima de 50 anos, 70, 80, o pessoal idoso que vai chegando mais próximo e começa a olhar para trás,
né? Todas essas fases precisam de ressignificação perante a vida e a morte, né? Esses dois seres insolúveis. Você falando isso, eu fico pensando como às vezes a gente passa pela vida sem digerir as nossas emoções, sem digerir as nossas vivências, a gente só vai passando, vai levando, vai seguindo. E essas coisas vão ficando acumuladas na gente. Uma hora, se você não olha pra isso, isso tá te trazendo muito sofrimento, isso vai cair em cima de você. Isso volta, Então, né? o olhar, isso volta. Então, a gente precisa pensar, talvez, aqui a gente está falando numa conduta assim, voltada mais para o indivíduo, para a família, mas pensar também em coisas, em questões coletivas, né? Sim. De propiciar uma sociedade mais saudável. A nossa sociedade está doente. Sim, nós É estamos muita doentes, né? pressão. Sim, urge uma transformação moral e ela não é só individual, ela é coletiva, né? Nós precisamos pensar que nós somos responsáveis individualmente pela nossa vida, do meu próximo, quem mais próximo de nós a não ser nós mesmos, né? Mas aquele que está dentro da minha casa, né, também faz barulho na sociedade, né? Isso amplia a nossa responsabilidade do nosso bairro, com as pessoas que ali moram, com a nossa cidade, com o nosso estado, né? E se cada um tiver um pouquinho disso, a gente passa a transformar o mundo que a gente vive, né? Isso é extremamente necessário, urgente, precisa ser dito, cada vez mais falado, né? Porque a gente vive em comunidade, né? Sim. Mas parece que ninguém tá olhando pro outro, né? Tá cada um olhando pra si, às vezes nem consegue olhar pra si, né? Sim. Tá mais olhando pra essas metas, pra esses objetivos colocados socialmente. Uhum. E socorro, né? Que pesado isso. Muito pesada, né? E tudo aquilo que a gente negligencia não sai da gente, né? Nós não somos uma lixeira, né, de computador que a gente pode deletar, né? Isso vai se acumulando, isso vai ganhando energia num ponto inconsciente que uma hora volta, né? Tudo que a gente vive, a gente vê, escuta, sente, isso vai para um lugar. E isso um dia vai retornar e retorna na impulsividade, no corpo, na depressão, na ansiedade, nos nossos pensamentos, né? Precisamos olhar para aquilo que a gente está ingerindo, porque não é deletado, né? Se fosse, seria muito fácil, mas não é assim. É difícil mesmo. Todos nós passamos por essa dificuldade. A resiliência, a paciência, a resignação se faz necessária, ainda mais nos momentos que nós estamos passando, né, Mariana, Lidiane? Vamos falar um pouquinho sobre os mitos que envolvem o suicídio. Porque tem muito essa ideia, né, de é só para chamar atenção, não vai fazer, não vai tentar. Se a gente falar sobre o suicídio, isso vai aumentar. Então, eu acho que tem muitos mitos relacionados a esse tema e a gente precisa desmistificar isso, talvez para levar mais essa informação e contribuir na prevenção. Sim, a gente tem muitos mitos, né? Mitos carregados ao longo de gerações, né? E a gente precisa olhar para isso para que o basta comece a ser feito, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, que quando alguém sobrevive à tentativa, é sinal de que a tempestade passou negativo, né? A chance da nova tentativa acontecer, ela é muito grande. Nós temos dados, né? Não vou trazer números aqui de cabeça, mas nós temos muitos dados que demonstram uma nova ocorrência em mais de 70% dos casos. E não é 2, 3, né? No curso que fiz, né, aqui não darei nomes, claro, pude sentir a dor de um pai que viu o filho tentar muitas vezes, né? Não são 2, 3, são 40, né? E na 42ª ele infelizmente conseguiu, né? Então é um mito que precisa ser revisto, né? Os mitos servem para isso também, para a gente rever, né? Faz parte do nosso inconsciente coletivo e a gente precisa rever, né? Para que o que hoje seja mito amanhã não seja considerado verdade, né? Uma muito falada é que criança não suicida, não se mata, né? Infelizmente isso ocorre e vem aumentando muito, né? Prestar atenção, assim como eu disse, no que os nossos filhos nos dizem, naquilo que eles não dizem,
né? Cuidado com a correria exagerada do tempo nas questões financeiras, nas questões dos nossos cargos, nas questões estéticas, no culto ao corpo, ao sexo, porque faz com que a gente esqueça dos pequenininhos, né? E precisamos ter cuidado com Baleia Azul, foi dito isso aqui, Homem Pateta, séries na Netflix, porque elas demonstram que é possível, elas demonstram como, e isso é o mais perigoso no temático do suicídio. Pessoas falam que no Brasil isso vem diminuindo, isso é um ledo engano, isso vem aumentando e muito, e a gente pode considerar isso como um mito, porque isso é dito em conversas e isso ressoa em seu inconsciente coletivo, e a gente, né, depois está passando essa informação, é muito preciso falarmos sobre isso aqui. Algumas pessoas vão dizer, eu não falo sobre isso, eu me abstenho, eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu não falo porque isso induz as pessoas a se matarem. Ao contrário, né, falar orienta e estimula a busca por ajuda. Quando, por exemplo, nas questões do câncer, entre outras doenças, quando a gente passou a conhecer a causa e falar sobre isso, né, não que isso seja extinguido, mas a gente começou a ter diminuições e a passar a tratar, curar aqui, entre aspas, e olhar para isso com maior domínio. Muitas pessoas acham que somente suicida quem é depressivo. Temos um mito aí de que só suicida quem é triste e depressivo. É claro que a gente tem a depressão como um dos maiores riscos, mas não é o único fator, né? A bipolaridade, o álcool e as drogas, as pressões do mundo externo, entre outras, fazem parte do cotidiano de quem tenta, de quem planeja, porque tem pessoas que planejam com detalhes isso. Pessoas sem nenhum tipo de manifestação também se suicidam pelo próprio impulso ou por algum acontecimento que a desestabilize tanto que isso passa a ser a única solução, né? Algumas pessoas vão dizer que pessoas inteligentes não se matam. A inteligência isolada não evita nenhuma tentativa. Isso é uma coisa absurda e precisamos falar que isso é absurdo, né? Como se fosse... Nossa, Marcos, isso que você fala assim é como se fosse tentar criar um estigma da pessoa que pensa no suicídio, né? Uma pessoa que não é inteligente, uma pessoa que tem um transtorno mental. É como se fosse, assim, criar justificativas para esse sofrimento e não só criar justificativas, mas diminuir, talvez, o sofrimento dessa pessoa, né? Dar menos valor ao sofrimento dessa pessoa. E é uma coisa também ilusória, né, que é tentar diminuir o sofrimento de alguém e se engrandecer, né? Eu sou inteligente, eu nunca farei isso comigo. Ótimo, você já não vai fazer isso com você, mas agora vamos nos educar, vamos nos reformar intimamente e trazer essa sabedoria que você tem ao próximo, porque ele pode não estar pensando nisso, ele pode não ter a capacidade, e isso não o torna menos inteligente, né? Talvez ele torne mais humano, né? A vida dói um pouquinho, né? A gente precisa tirar de nós aquilo que a gente acha que a gente tem, só a gente tem como um pseudo-saber e colocar para as outras pessoas, né? Outra coisa que a gente tem também, ouvir muito de quem suicida é fracassado, né? Esse é outro ledo engano, aquele que foi forte por muito tempo, é o que a gente pode vir a ter uma pequena noção desse conceito, né? Que sejamos nós aquele que demonstraremos novamente a essa pessoa a força que ela tem, né? Porque nada do nosso psiquismo se cessa. Então há ainda essa força, talvez esteja num outro lugar, mas que a gente possa demonstrar a essa pessoa novamente isso. Eu vejo também um outro mito, é de acreditar que as pessoas religiosas, e aí os sacerdotes, os pastores e demais pessoas que coordenam uma determinada religião, ou doutrina, ou seita, elas não pensam, elas não cometem suicídio. E isso cria um estigma tão grande que essas pessoas muitas vezes têm a dificuldade e não falam, não procuram ajuda justamente por esse estigma. Ah, se você acredita em Deus, então... e está pensando nisso, então você não acredita em Deus, então você não tem fé. E não é uma questão de ter ou não ter fé. É uma questão muito mais profunda. Engraçado, antes do Marcos responder, deixa eu só fazer uma colocação. Parece que esses mitos vão gerando, botando a culpa na pessoa, né? A culpa é do indivíduo, a sua culpa. Você não crê em Deus, você é isso, você é aquilo. Nossa, gente. Vai lá, Marcos, dá aí a sua resposta. Dá pra colocar esse desabafo.
Eu tô aqui com meu coração aqui, o que que eu falo nessa hora, né? Porque muitas pessoas vão se sentir condenadas na própria religião na qual ela acredita, né? Na qual ela confia, né? Fé é confiar, né? Mas aquilo que rege o seu mundo interno é tão amplo que se você já estiver condenado naquilo que tem que nos libertar, para onde é que a gente vai correr? Nós precisamos ter novas interpretações, né? Novas interpretações do nosso mundo interno, novas interpretações de uma possível fala daquele que está mais em contato com o divino. É possível entender mais coisas da vida quando a gente relê, ressignifica, mesmo quando vem da espiritualidade, vem de pessoas próximas ao contato do divino, de Deus, da natureza. Não importa o nome, não importa a forma, importa o conteúdo, mas a gente pode ressignificar, colocar novas interpretações, sair da condenação, sair desse labirinto e um dia pedir uma ajuda. Isso muda tudo. Eu acho que é esse sufocamento que esses mitos acabam criando. E talvez aí a gente esteja conversando de algumas medidas de prevenção. E eu considero que a mais importante é dar voz. O que vocês acham? Sim, dar voz, né? Tirar do mute alguns pensamentos, algumas ideias das pessoas, né? É colocar som em todas as vozes. É poder escutar todo mundo, né? A gente vem falar aí de prevenção, isso é um dever inadiável. Acho que primeiro de tudo, o antes e depois sempre será a educação, a orientação, ter o conhecimento das causas, né? A gente precisa, falando em prevenção, ressignificar esses substitutos que a gente encontra com facilidade e que a gente usa para modificar os valores da nossa segurança emocional, né? A gente tem hoje muito mais acesso a muitas outras coisas e quase sempre são muito danosas ao nosso psiquismo. Acho que a gente precisa deixar de lado qualquer preconceito, deixar de lado o medo de falar. A gente precisa ser parte de uma transformação moral coletiva, diminuindo a exagerada competição financeira, as agressões ao próximo, né? Inclusive a verbal e a psicológica, né? Não é somente a agressão física. Precisamos ser mais sensíveis às dores do próximo, porque pode ser a nossa no futuro. A gente não pode esquecer disso. Orientar a busca de ajuda profissional é uma ótima prevenção, né? E acho que, em última análise, é sempre fazer lembrar que cada amanhecer é uma nova esperança. O dar a voz é algo, talvez, o mais importante de todos, porque muitas vezes a gente não sabe, nós aqui sabemos o que falar, porque nós temos o embasamento, é a nossa profissão, então a gente é preparado para isso. Mas as pessoas que não têm esse conhecimento e esse preparo para isso, muitas vezes ficam perdidas. O que eu falo? Quando você não souber o que falar, fica em silêncio, só escuta. Porque às vezes no seu falar, você, ao invés de ajudar com uma palavra, você induz a pessoa a ir cometer aquele ato. Porque muitas vezes a gente tenta dar um acolhimento, mas um acolhimento de dizer assim, ou tentando diminuir aquele sofrimento, ou partindo para essa ideia de que acredita em Deus, confia em Deus. E isso, ao invés de ajudar aquela pessoa, se ela está tão fragilizada, e tão na dor, e tão no sofrimento, ela vai entender aquilo assim, nem aquela pessoa está querendo me escutar, nem essa pessoa está dando conta de mim, então não tem solução mesmo. Então eu vou fazer o que eu já estava pensando. Então o silêncio, ele ajuda. Nesses casos, ele ajuda. E para sair desse silêncio, é isso que você falou, orientação. No sentido, eu não dou conta, eu não tenho preparo para isso. Então eu vou orientar essa pessoa, ajudar essa pessoa a procurar um profissional, ou até mesmo ligar no CVV, para poder fazer essa orientação e essa condução mais adequada para esse caso. Só para deixar mais claro, eu acho que esse silêncio que a Lid está colocando não é o silêncio de quem sofre, né? E sim a escuta acolhedora, né? Sem ser aquela escuta julgadora ou escuta que já quer direcionar, faça isso, faça aquilo. Calma, às vezes a pessoa só precisa falar e que você escute. E que acolha, e que suporte. E se você não suportar isso também, você também pode procurar ajuda
de um profissional para te orientar como fazer, né, como escutar. Eu acho que o Marcos colocou aí do sofrimento, das agressões psicológicas, né? Calar a voz do outro é uma enorme agressão psicológica. Sim. São vários tipos de agressão, até colocar em dúvida o sofrimento do outro. Porque se eu não sinto o que o outro sente, eu tento diminuir. Igual a Lidiane falou, se vem um ímpeto de querer diminuir alguém ou de dar um conselho, de falar, nossa, mas né, sua vida é tão boa, nossa, você tem um ótimo relacionamento, você tem um ótimo marido, uma ótima esposa, um filho que estuda alguma coisa. Não diminui, silencie, né? Silenciar é silenciar você em primeiro lugar, para que o outro escute também a própria voz, você é a voz do outro, e numa sinergia muito grande algo se transforme aí em todos. Estamos carentes de fala e carentes de escuta. Marcos, a gente já foi falando um pouco nessa nossa conversa de algumas medidas de intervenção. Mas vamos falar agora um pouco mais diretamente quais podem ser as medidas de intervenção para lidar com essa pessoa que está passando por essa situação de intenso sofrimento. Sim, sabe, nós vemos casos de suicídio quando um profissional de saúde, psicológica, mental, psiquiátrica, ele vem relatar na televisão. Né, eu quero trazer aqui, né, para quem nos ouve, e se a gente estiver passando na rua e a gente presenciar alguma coisa, o que é que eu, humano que sou, falível, posso tentar fazer? Eu acho que isso é extremamente necessário para que fique nos consultórios, na clínica, qualquer lugar que valorize a vida. Mas e no meio da rua? E debaixo de uma árvore? Né? E num passeio ao parque, como é que a gente faz? Né? E para que todos possam escutar e todos possam tentar fazer alguma coisa. Né? Nesse curso eu aprendi que nós precisamos, ao presenciar alguma coisa, qualquer que seja, abordar tecnicamente aquele que está tentando, por exemplo, com cuidado, oferecer a escuta, não partir para cima como um herói imediato do momento que precisa dessa solução, né? Tenhamos calma em nós para que nós passamos calma àquele que não vê calma naquele momento. Se você presenciar alguma coisa, vá tranquilo, respeite a zona proximal que o outro permite que você chegue perto, mais próximo. E sempre diga, eu estou aqui para te ouvir e não para ajudar. Nesse momento, a pessoa não quer a sua ajuda. Ela quer que alguém a escute. Chegue e sempre lembre disso. Eu estou aqui para te ouvir. Fazer com que o tempo passe e a energia psíquica se desloque ou perca essa força que ela tem de querer tirar a própria vida. É a vontade de sobreviver, porque todos nós temos um instinto de sobrevivência, né? E fazer com que essa vontade seja maior que a vontade de morrer, precisamos dar tempo à energia psíquica do outro, né? A gente precisa fortalecer essa vontade de viver. Como é que a gente faz isso? Escutando os pontos positivos na fala do tentante. Nós vamos chamar aquele que tenta de tentante, não é possível suicida, não é nada disso, é um tentante. E sempre voltar nesses pontos positivos imediatamente após a verbalização de um ponto negativo da sua história. Não rebata esses pontos negativos, né? Porque pode ser que você ache isso até positivo ou não tão negativo quanto aquele que fala, né? Você tem que relembrar os pontos positivos. Parece uma coisa clichê da positividade que se impera, né? Mas não. No psiquismo, o positivo vai aglutinando mais positividade. Enquanto isso, você tem mais tempo. Enquanto isso, a inquietação se diminuiu, o nervosismo também. E quem sabe o que pode acontecer, né? Sempre escutando, baixando a atenção dos que tentam. Tentar identificar traços depressivos, psicóticos e agressivos. No curso, nós subdividimos 3 tipos, porque há certos padrões, né, de melancolia, de algo de um surto e de algo do agressivo, né? Pode estar com um objeto na mão, né? Primeiro você vai se defender. Não falar o nome do objeto, isso é muito importante, acabei de lembrar,
nunca fale o nome do objeto, porque você imediatamente relembra que ele está com algo na mão. O próximo, apenas chame de objeto, né? Chame também o SAMU, o bombeiro, pessoas do município, porque é caso de saúde pública, né? E o que significa isso, né? Eu, há um tempo atrás, nossa, saúde pública, mas e aí? O que é que a gente faz com caso de saúde pública? É saúde pública porque isso pode ser identificado, isso pode ser tratado, né? É isso que significa ser da saúde pública. Em 90% dos casos, o tentante tem outra chance de viver, e isso é muito, 9 em cada 10. Retirar do local também aquele que acha que o outro está fazendo graça, né? Pula mesmo, né? Você está fazendo graça, você é vítima, né? Eu acho que, para resumir, se a gente prevenir e intervir com sentimento humanitário, podemos nos transformar e transformar o mundo que a gente vive. Ai, Marcos, eu nem sei o que dizer depois disso tudo. Obrigada por você estar aqui, viu? Eu acredito que nós escolhemos a melhor pessoa para poder participar dessa entrevista com a gente. Não tinha como ser outra escolha. Eu fico muito feliz escutando isso. Porque foi uma conversa de um tema pesado, denso, mas com uma leveza e com tanta humanidade na fala, que é algo impressionante. Obrigado, Lidiane. Muito Isso obrigada, é muito importante para mim, né? Eu que tenho que agradecer, né? Falar de algo tão doído, né? Com pessoas que faz com que eu fale sobre isso mais leve, isso é sensacional, né? É de nós três aqui, a quem nos está escutando, e essa pessoa também vai passando isso para a próxima, é isso que a gente tem que fazer, e sou eu que agradeço muito pela oportunidade. Isso é muito importante para mim, como pessoa, como profissional. Quem sabe aquele que nos escuta tem um pouquinho de luz na escuridão, né? E isso é o mais importante de tudo, né? E quero agradecer muito por essa oportunidade. Nunca vou esquecer desse momento, tenho certeza. E você colocou uma coisa muito importante, né? Que quem está escutando não fique com essas questões paradas dentro de si, que consiga levar isso para as pessoas próximas. A gente sabe, né, que tem alguém aí próximo de você que tá silenciado, que tá calado. Se não for você, às vezes alguém que tá aí ao seu lado. Então, vamos tentar espalhar essa informação, porque nesse sentido, sim, né, informação, conhecimento é poder, né? Então, vamos auxiliar essas pessoas e fazer o que for possível. Marcos, muito, muito obrigada. As suas falas são fundamentais nesse momento de intensa tensão e sofrimento aí social. Muito obrigada pela sua participação. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que deixar uma mensagem seria falar sobre amor, né? Tudo em nosso redor é um ato de amor, precisamos amar, né? Ame mais, ame melhor, ame mais pessoas, o nosso próximo. É indispensável amar quando a gente fala de suicídio. Já agradecendo novamente, muito mesmo a oportunidade. Muito obrigado, Mariana, Lidiane, a quem nos escuta. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Obrigada por quem está aí escutando, ficou até aqui com a gente. A gente se vê numa próxima semana, então, com mais um Papo de Psi. Um grande abraço e até mais. Para quem nos escutou até aqui, um grande abraço, ótima semana e até a próxima quarta. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespsi e o da Lidia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.